Destacando a corrida presencial e a nova pesquisa. Aqui conosco em áudio e vídeo, Vera Magalhães, nossa companheira comentarista. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago Berrache, para você, para todos aí no estúdio do Jornal da Manhã e para aqueles que nos assistem e nos ouvem nesta quinta-feira movimentada. Vera, a pesquisa Ibope mostra Jair Bolsonaro consolidado em primeiro e uma intensa briga pelo segundo posto. O que é mais possível concluir nesse cenário eleitoral agora definitivamente sem o ex-presidente Lula, Vera? Bom, a saída do ex-presidente Lula, mostrada aí pelo Ibope, fez uma movimentação muito grande nesse pelotão intermediário, Thiago, como você mostrou. O Jair Bolsonaro oscilou positivamente 2 pontos, num sinal ainda de resiliência e de uma cristalização sucessiva desse voto nele. Mas aquele pelotão no meio ganhou 10 pontos em relação a agosto. Os candidatos que estão logo abaixo do Bolsonaro somaram todos eles 10 pontos desde agosto, o que mostra que esta é uma eleição para segundo turno e não para primeiro, a manter essa movimentação que foi captada pelo Ibope. Muitos apoiadores do Bolsonaro se empolgaram aí com a sua resistência e começaram a dizer que seria uma eleição para ele vencer no primeiro turno. Não parece ser esse o cenário traçado pelo Ibope. A gente está próximo de uma eleição como a de 89, com muitos candidatos e com ondas que vêm crescendo sucessivamente e às vezes simultaneamente. Então você tem aí um voto no meio de campo que começa a procurar, um eleitor que começa a procurar substitutos, por exemplo, para a ausência do Lula. Então o Ciro Gomes, num primeiro momento, se beneficia desse movimento. Eu já tinha dito no 3 em 1 que é um voto que pode estar fazendo uma escala no Ciro Gomes, mas partindo aí para uma linguagem mais próxima das heranças, dos testamentos, você tem o Ciro Gomes como usufrutuário de um voto lulista. Não se sabe se ele será o herdeiro final desse voto, mas por hora ele vai bem entre esses órfãos do Lula. Então ele cresce 3 pontos e empata com a Marina Silva. Fernando Haddad cresce menos, numa demonstração de que talvez o PT tenha esticado demais a corda dessa farsa do Lula e que sobre pouco tempo hábil para fazer o Fernando Haddad ser conhecido. O PT e o PSDB parecem sofrer dos mesmos males na pesquisa do Ibope. Eles apostavam que repetiriam facilmente a polarização que vingou e vigorou na política brasileira desde 94. Mas o Ibope mostra que está difícil repetir esse cenário depois da Lava Jato, depois do impeachment, depois de tudo que aconteceu. Então, tanto o Geraldo Alckmin quanto o Fernando Haddad ainda enfrentam dificuldade para crescer e para realizar alguns dos seus potenciais. Qual é o potencial do Alckmin? O maior tempo de TV. Isso foi crucial e foi muito relevante nas campanhas até aqui, mas não está sendo na mesma velocidade, na mesma proporção em 2018. E qual é o grande potencial do Fernando Haddad? A transferência possível de cerca de 30% dos votos do Lula, que também não se realiza na mesma velocidade que aconteceu, por exemplo, com Dilma Rousseff, com o próprio Haddad, os postes do PT nas eleições anteriores. Thiago. Ô Vera, você escreveu mais cedo no Estadão que os extremos se alimentam e têm na disputa entre si a melhor chance de vencer a corrida eleitoral. Agora, a pulverização de candidatos no centro facilita, de uma certa maneira, essa polarização, Vera? Facilita. O melhor cenário possível, o melhor dos mundos para o Jair Bolsonaro é enfrentar o Fernando Haddad no segundo turno e vice-versa. Segundo os dados de hoje, da intenção de voto de hoje, a única chance que um e outro têm de ser presidente da República. O Jair Bolsonaro hoje só vence, ou empata, na verdade, é um empate, é 1 ponto percentual de diferença entre ele e o Haddad. Se for para o segundo turno contra o Haddad, ele tem uma vida muito difícil com os outros todos postulantes, Marina Silva, Ciro Gomes e mesmo Geraldo Alckmin. Perde por uma margem mais ou menos razoável. E o Fernando Haddad não foi testado com todos os oponentes, mas essa extremização ali
da campanha permite projetar um cenário semelhante. Ele vai bem contra o Bolsonaro, mas esse sentimento anti-PT, que hoje está guardado nesse voto do Bolsonaro, caso ele não estivesse no segundo turno, tende a se transferir para qualquer outro postulante que enfrentar o PT. Então, essa polarização nos extremos, que é a nova polarização da política brasileira retratada hoje nas pesquisas, substituiu-se a polarização PT-PSDB por essa polarização PT e anti-PT, que hoje está encarnada no Bolsonaro, é a melhor chance que eles têm de ter sucesso num segundo turno. Então, eu acho que um e outro devem apostar em fustigar os candidatos que estão no meio, na esperança de se enfrentar num segundo turno. O Bolsonaro já é visto como o mais antilulista e antipetista de todos os candidatos. Ele está reforçando isso. Ontem chutou um pichuleco numa manifestação ali, num ato de campanha. Ele vai querer resguardar esse patrimônio de voto antipetista e antilulista na mesma proporção em que o PT deve tentar ir contra ele. Então você não vê o PT batendo no Bolsonaro, você vê batendo nos outros para que o Haddad cresça e eles façam um segundo turno entre PT e Bolsonaro. Ô Vera, mas em 10 segundos, Jair Bolsonaro tem uma rejeição de 44%. Chegar à presidência da República com uma rejeição dessa não é fácil, hein? É exatamente isso, né? Ele tem uma intenção de voto que o leva ao segundo turno hoje, e ele não está ameaçado por hora, apesar dos ataques desferidos pelos seus adversários, mas ele tem esse monolito a vencer no segundo turno. E é isso que faz dele um candidato frágil em relação aos outros mais moderados. Qualquer candidato com um discurso mais moderado tende a atrair o voto anti-Bolsonaro. A mesma coisa acontece com o PT. O Fernando Haddad não tem uma rejeição tão alta pelo fato de não ser tão conhecido, provavelmente. Mas à medida que ficar associado que ele é o candidato do Lula e ele é o candidato do PT, ele deve crescer nas intenções de voto e também escalar na rejeição, fruto desse voto antipetista que tem na sociedade. Existe esse voto consolidado hoje na sociedade. Então, um segundo turno entre os extremos seria também um segundo turno em que venceria aquele que tiver a menor rejeição até lá. E isso projeta uma situação de day after da eleição, caso um ou outro vença, de um país ainda muito conflagrado e ainda muito polarizado, como a gente vê hoje aí em todos os ambientes, a ponto de ter uma coluna importante, que eu recomendo ao nosso ouvinte que leia, que é a coluna do William Vac, que fala de uma certa inquietação no alto comando das Forças Armadas, por esse clima, por essa falta de autoridade, pela chance do STF dar alguma decisão que favoreça o Lula numa espécie de tapetão. Então, essa extremização da campanha, o possível segundo turno entre os extremos, favorece esse ambiente. Tchau. Ô Vera, bom dia de trabalho para você. Estaremos te acompanhando ao longo da programação da Jovem Pan. Até mais tarde. Obrigada e um ótimo jornal para vocês.